E meus parceiros, esse aniversário do Brawl Dust 2 é pra deixar a gente negativado mesmo, hein? Meu dinheirinho! Mas fala aí, tamo aqui, né, com mais um vídeo aí do Brawl Dust 2 e dessa vez vamos cobrir algumas coisas que vai vir no nosso grande terceiro aniversário aqui. Obviamente já tirando tudo da frente, se você ainda não fez ou é alguém novo no jogo, venha, né, aqui no site deles e faça, né, o pré-registro pra você ganhar mais 10 pulls. Vai ajudar, né? É claro! E pra você fazer esse pré-registro é bem simples, você só vai vir aqui, né, colocar o seu e-mail e só concordar aqui com tudo, porque precisa concordar com tudo, né? Tá bom. E, obviamente, quando a atualização vier, você já vai receber os seus 10 pulls. Legal! Bom, dito isso, vamos, né, começar, né, mostrando os novos personagens. E pra começar, a gente começa com a Sherazade, mas ela não é uma nova personagem. Essa daqui é uma skin de prestígio, que basicamente vai trocar, né, a skin já limitada de verão que ela tem. Então, basicamente, vai ser só uma troca de aparência pra essa nova, que é basicamente foi a primeira skin, né, desse jeito do jogo. Então, também ela já vai ter, né, uma skin limitada na mesma skin do jogo, né? E também, né, a skin padrão da Sherazade, que é a que você usa pro combate, ela também vai ter um rerunzinho, né, que pra você utilizar essa daqui. É claro que a interação você pode fazer sem ter o personagem, beleza? Isso aí é bem importante dizer. E também, é claro, mostrando a parte mais interessante da skin, obviamente a skill cutscene, né, que é o The Great do Brawl Dust, que, meu parceiro, olha da onde ela tá tirando aquela ficha ali. Simplesmente os caras são insanos, né? Não tem como. Que delícia, cara! E além também, né, da skin, você vai também ganhar seu personagemzinho ali no Fantasy Square pra brincar, obviamente. Mas, né, no geral da Sherazade é isto daí. You sure about that? E também falam de outras skins de prestígio que vão estar disponível no jogo durante o update, que são a da Therese e também a da Justia. A da Therese vai receber algumas atualizações na animação, então vai ficar um pouco mais picante, vamos colocar assim. E também eles vão adicionar novas telas, né, do menu do jogo, com uma parte, né, bem caliente, né, de quando chega a parte da interação. É só, né, esperar a atualização chegar. E se você é novo no jogo e tá querendo, né, essas skins são um pouquinho mais caras. Por quê? Porque elas são skins de gacha. E cada pool, né, pra você mandar é basicamente uns 40. É uns 40 reais cada ticket. Falando sério? E indo para a próxima, a gente tem a skin especial da Darian, que basicamente é uma skin gratuita que eles estão dando, porque foi ela que ganhou a votação, né, de popularidade do ano passado, então a gente vai ganhar essa skin especial dela gratuitamente. Eu até gostei, não gostei, eu preferi um personagem, né, uma skin, né, de skill, porque essas skins de skill também fica para quem, né, for começar o jogo, então você pode começar o jogo bem mais forte, né, se tivesse uma skin dela, né, no mais 5 gratuitamente, igual foram com as outras, mas tá bom, é uma skin especial, né, e como toda skin especial, né, vai vir o tibizinho ali do Square e, obviamente, aquela skill cutscene, né, maravilhosa que, meus amigos, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Com certeza. E também, é claro, essa skin vai trocar a skin, né, padrão da Darian. Eu até diria que essa skin parece que ela vai aparecer com ela em algum momento da história principal. Pode fazer até sentido se ela aparecer, né? Mas isso aí a gente vai ter, né, que esperar pra saber. Eu vou fazer o quê? E agora indo, né, pra onde os pools vão ser, né, distribuídos, ou às vezes não, a gente tem a Luvenkia, né, uma nova skin de personagem. Essa daí realmente tem as skills e tal. E essa Luvenkia, ela vai ser, né, limitada. O que quer dizer isso é que ela não vai reaparecer em caso de você perca algum 50-50 no banner normal. Bom, a única recomendação com o limitado, né, se você puder, pegue, né, até o mais 5. Se não, pega pelo menos até o mais 1 pra você ter alguma redução, né, das coisas. Mas eu diria que vale a pena, né, ficar sempre bisoiando mais 5, que essas roupas limitadas, elas tendem a ser um pouquinho mais fortes do que o normal, então é bom ficar de olho. Também, né, obviamente, de skill cutscene, meus amigos, né, parece no final até perde alguma coisa ali, mas realmente tem um balanço bem interessante, né?
E indo para a próxima é outra, né, skin especial, né, da Nebris, que vai trocar, né, a padrão dela de praia, ou quer dizer, é alguma coisa do parque aquático, eu esqueci o nome certinho aqui agora, mas, né, vai trocar ela e vai adicionar essa daí, que também é uma de praia, mas essa daqui é uma de praia focada no que dá pra dizer, no cassino, né? E como é uma skin especial, a gente vai vir com o tibizinho ali do Square, né, pra você brincar lá, e obviamente a skill cutscene. Meus amigos, eu nunca quis tanto ser uma máquina de cassino nesse momento. Eu também. Bom, e agora a gente vai para uma nova personagem que vai ser introduzida no Brawl Dust 2. Ela já apareceu antes como um NPC, mas agora ela vai ser lançada, que é a Nekendalia. Eu não sei se eu falei certo, eu imagino que não. Que ela vai vir, né, com essa roupinha que, meu parceiro, eu nem sei se eu posso deixar muito isso aqui no YouTube, mas enfim, a gente vai deixar. Ela basicamente é uma personagem nova, não é uma personagem limitada, então mesmo que você não consiga pegar agora, ela sempre vai poder aparecer, beleza? E a gente indo, né, para a skill cutscene dela, meus amigos, é um tiro de sniper que eu nem sei se eu prestei atenção no tiro, mas, né, que tiro foi esse? Gostosa. E agora a gente vai com mais uma, né, skin de prestígio. Meu parceiro tem muitas. E quem vai receber mais uma vai ser a Micaela. E vai ser, né, trocado a roupa também, né, de praia dela, né, por essa nova skin, que é uma skin, né, no cassino. Obviamente, quase todas as skins de verão estão sendo trocadas pelas de cassino, né, nesse update. Não me diga. Também ela vai ter, né, o mini chibi ali, né, pra você brincar no Square. E falando da skill cutscene, rapaz, eu não sei como é que esse poker aqui é jogado, mas é um poker, né, que eu estou interessado também em jogar. Eu quero gozar. E aqui a gente vai com a nossa próxima personagem, né, também uma que a gente vai pegar nos pools, a Granhilde, uma roupa de médica de combate, que, meu parceiro, eu não sei se ela vai salvar vidas ou terminar, né, de as vidas aqui. Até gaguejei. Mas dessa vez ela tá, né, numa roupinha de salva-vidas. E essa aqui também vai ter um novo kit, né, de skills envolvido. A única coisa, não vou dizer ruim, né, é que não temos a skill cutscene dela, porque ela vai vir, né, um pouco depois, então ainda não foi finalizado. A gente só tem, né, uma arte, né, por enquanto, né, pra ver como é que vai ficar as coisas ali e tal. E também falando dela, a Granhilde, nessa forma, vai ser a nossa nova Fate Guest. Então a gente vai ter, né, algumas interações, não sei, intensas ou não com ela, né? Tem uma prévia de como vai ser, porque também ainda não está finalizado, né, o Fate Guest, então eles só deixaram, né, uma préviazinha ali pra gente. E também falando de interação, porque eu esqueci, mas também a da Sherazade, né, a skin de prestígio, ela tem interação, eu só esqueci de falar, eu lembrei agora, mas é uma interação bem interessante, né? Dá pra você ver ela de vários ângulos, né, interagir ali também e até, né, arrancar umas meias calças. Que deve ser como é que a gente entra, né, em outras formas, né? Obviamente os devs não mostraram, porque deve ser uma forma bem complicada, né, de se deixar no YouTube, mas quando sair, né, se vocês quiserem ver, é só passar no nosso Twitter, né, que eu devo postar lá pra vocês. Que demais! Bom, e agora a gente vai com uma nova personagem que eu nem sei se era pra estar mostrando aqui, né, mas temos a Rudina. E por que eu falo que, né, não é pra estar mostrando ou não, é que ela não vai ser, por enquanto, uma personagem, né, que você vai conseguir pegar. Por quê? Porque ela vai começar como uma NPC. Tem vários personagens no Brawl Dash que muitas vezes são anunciados primeiramente como uns NPCs e depois eles vêm como jogáveis, né? A Darion, né, já foi uma NPC por um certo tempo e depois agora, né, já tá jogável, tem até skin especial, né? Então, daqui a algum momento nessa Rudina também vai, né, ter o banner dela, né, de lançamento. No momento, né, só dá pra observar, né, como é que vai ser uma das roupinhas dela. Bonito demais. E agora a gente vai com os próximos personagens, né, da segunda parte, né, desse evento de aniversário. Tudo no Brawl Dash é dividido em duas partes, né, sendo bem sincero. E essa parte, né, vai ser para julho. A gente vai ter, né, a Elise nessa nova roupa que
Mas o que é isso, hein? Nice. Faz um certo tempo, né, que não saía skin pra ela, mas, né, tão voltando, né, com tudo, né? Deram muito amor, né, pra fazer essa skin. Obviamente, né, não vai ter skill cutscene aqui, é só uma apresentação mesmo, beleza? A próxima também é a mesma coisa, que é a Dalve, que não vou dizer que tá há muito tempo ser uma skin nova, mas a última foi aquela, né, gratuita que deram no evento de popularidade dela, e também ela vai estar pra vir, né, pra julho. Então, né, já temos as duas personagens também do próximo patch, ou, né, melhor, da segunda parte da versão. Agora a gente vai, né, pegar alguma das coisas novas que vai ter, né? Então, por que, né, digo que essa versão é muito boa pra começar, né? Principalmente por esses 1.300 pulls aqui, né, que eles vão dar, né, pra gente durante 12 semanas. Então, assim, vai dar, né, pra você pegar uns bonecos, né, reinventar tudo, principalmente se você tá começando do zero. Imagina que você vai conseguir rechear sua conta, né, de bonecos, né? Isso aí é muito bom. E também a gente vai ter, né, os eventos principais, né? Que esse daqui é basicamente a nova atualização, né, do pacote de verão, que tem até, né, um teaserzinho interessante que mostra uma personagem, né, misteriosa. Imagino que ela nunca apareceu ou eles estão inventando com alguma skin nova. Mas é basicamente uma atualização do pack de verão, né, que o Brawl Dash tem. É a terceira versão, que agora, né, vai ser em conjunto, né, com o cassino, né? Dá pra ver algumas cenas ali de como vai ser e tal, mas essa parte é a que vai desenvolver mais a história, né, do evento. E também a gente tem, né, o evento de Season, né, que é o do cassino mesmo. Aqui a gente vai estar focado mais numa visão da Sherazade, né, que ela encontrou algo, né, que tinha que ganhar uma gema ali no meio daquele cassino, né, porque ela é viciada nas gemas. E ela tá tentando, né, passar tudo, né, pra conseguir, porque obviamente é um negócio caro. E obviamente a gente já dá pra ver várias cenas bem interessantes que a gente vai conseguir ver, né, desse evento também. E é claro, né, pra deixar esse evento ainda mais louco, a gente vai ter um Find Hunter de uma sereia. E é uma baita sereia, hein? Calma, irmão, não é assim. Bom, agora eu vou, né, pegar algumas coisas novas que é bom saber, né? Primeira é que finalmente, né, vai ser introduzida a parte da história que o mestre, né, onde a gente faz as interações, é colocado na história, vai ser um pouquinho separado, né, também tudo em primeira pessoa, e até soltar um teaserzinho, né, dessa parte, né, dá pra ver a Jusha Loen, né, no teaser, né, junto com você, mas vamos ver, né, como é que vai ser, né, essa sequência. Vai continuar basicamente onde parou o último capítulo da história, né, vamos ver como é que vai ser, né, essa doideira aí. E também uma mudança bem interessante, né, no Brawl Dash, eles vão adicionar um novo sistema, né, que chama Rapport, que é basicamente aqueles sistemas, né, de interação de personagem, onde você manda mensagem e tal, né, de amizade, vamos colocar entre muitas aspas, mas eles vão adicionar esse sistema. E também esse sistema, além de você conseguir interagir com seus personagens, ter uma historinha, né, a mais, quando você vai aumentando os níveis, você ganha um certo buff, que é um buff de taxa. Então, né, você vai ter uma taxa a mais ali que você vai ganhando, né, interagindo com seus personagens. E também por conta desse sistema, uma, né, coisa do jogo, né, vai ter que mudar, porque como você vai ganhar taxa por esse negócio, então você vai pegar 100% de taxa muito, né, mais facilmente. Então eles vão fazer uma pequena mudança de como funciona a taxa do jogo. A cada 1%, né, que passe os 100%, vai ser convertido em 6% de dano crítico. Então, né, vai ajudar ali para buildar, né, alguns personagens. Você também não precisa se preocupar tanto, né, com taxa crítica. Você só vai se preocupar basicamente no dano crítico. E também uma coisa, né, muito interessante, né, que chegando nesse, né, terceiro aniversário e muitas coisas do jogo mudaram também. A tela inicial, né, do Brawl Dash 2, ela vai mudar, que antigamente era essa daqui e vai passar, né, a ser essa daqui, né. Realmente é uma tela que mostra muito bem, né, o que o jogo é de verdade. Que a anterior parecia meio sério, né, agora tá, né, bem focada no conteúdo. Que delicinha! E também uma parte muito louca, né, do que vai ter, né, o Brawl Dash 2 agora vai ter um sistema de fazendinha. Vocês acreditam nisso? E, cara, é um sistema bem feito até, né, com as fazendas, né, se quiser fazer uma construção e tal. Parece, né, muita coisa, né, juntando um Stardew Valley com aquele outro lá da
Nintendo, que eu esqueci o nome agora. E que isso tudo vai estar incluído no Fantasy Square. Você só vai pegar uma rota ali diferente e você vai, né, ter a sua fazendinha, né, que você pode fazer tudo, né, que dá pra fazer numa fazenda, né, criar planta, minerar, enfim, e também os seus personagens que você, né, já tem, né, do seu cache que tem, né, a skinzinha, eles vão estar passando por aí, né, então você vai poder, né, morar com as suas waifus numa vila. E também, né, pra parte principal do Square, né, como é o evento de verão e como as coisas sempre mudam a cada temática da versão, a gente vai ter basicamente, né, um tobogã ali no meio e também, dizendo os devs, dá pra descer nesse tobogã. Isso daí é uma parada bem bacana. E também esse tobogã, né, vai ter meio que 2 modos. As 2 primeiras semanas vai ter no modo de dia e depois das 2 últimas vai ter um modo noturno. Que tá, né, realmente bem bonito, né? Vamos ver, né, como é que vai ser essa interação também. E também, é claro, isso aqui já com a parte mais futura, né? A gente vai ter um novo modo de jogo chamado The Soul Age. Eu acho que é assim que pronuncia. Que é basicamente um minigame de tabuleiro onde você vai posicionar seus personagens e dali você meio que faz um Tower Defender. Eu não entendi 100% como funciona, né? Mas você vai poder posicionar seus personagens, né? Botar itens nele e você vai enfrentar alguns inimigos. Eu não sei 100%, né? Como é que funciona, se vai ser um Tower Defender ou outra mecânica do tipo. Mas enfim, é um novo modo de jogo, né? Que vai vir aí pro Brawl Dust 2. E também, né? Vai ter uma lojinha disponível. E também a quantidade, né? De coisas que estão aí nessa loja não é o definido, beleza, né? É só uma imagem meramente ilustrativa. Mas se realmente for esses itens que vão dar na loja, meu amigo, vai ser muito bom e muito mais prático, né? Pra farmar principalmente, né? Os cristais que muitas vezes ficam em falta. Bom, de outra coisa, né? Legal pra galera, né? Do PC é que finalmente vai estar adicionando aqueles atalhos para certas funções no teclado também. É claro, né? Que já tinha, né? Alguns. Mas agora vai poder, né? Com parte, né? Da história e algumas coisas a mais. E também uma grande mudança no jogo que vai ser, né, a votação do personagem mais popular, que antes acontecia, né, pelo site e agora vai acontecer, né, dentro do jogo como um minigame e você vai sempre ganhar um ticketzinho ali fazendo algumas missões diárias para você, né, conseguir votar. E vai ser, né, por várias etapas e os personagens eles vão, né, decaindo. O que tiver mais voto, né, e os que tiver menos eles vão saindo ali até chegar no final que vai ter 3, aí dos 3 eles vão, né, um vai ganhar. E também o que ganhar, né, na votação, ele vai estar ganhando uma skin especial. Então eu imagino que eles, né, já mudaram os planos de ficar adicionando um personagem mais 5, né, então agora em diante eles devem, né, sempre ficar, né, dando essas skins especiais. Que tá bom, né, pra fazer o quê? E também tem outra coisa, né, pro PC que vai ser, né, o cliente Standalone. A gente, né, já tem a versão PC, né, perdida por aí, mas é que na versão PC em grande parte não tinha um sistema de pagamento. Mas, né, a partir de dia 3 de junho, pelo menos é o que tá escrito aqui, né, que vai lançar, né, e vai ter os sistemas ali tudo bonitinho, certinho. Eu não sei se pular as coisas vai converter para reais, igual é pela Google Play, né, e eu diria que é um pouco mais barato, né, então caso você quiser fazer qualquer compra no Brawl Dust, recomendo usar o celular ou utilizar, né, o próprio emulador, né, da Google Play, que eles disponibilizam, né, pro PC, né, porque sai um pouquinho mais barato caso você queira comprar alguma coisa. Mas enfim, vamos ver, né, quando sair eu vou, né, testar para ver se vai, né, converter para reais também, porque senão meio que assim não vale muito a pena, pelo menos, né, pra gente aqui no BR. Mas eu diria, né, que é isso tudo aí. Teve, né, bastante coisa para doer o bolso, vamos ser bem sinceros. Mas, né, vou, né, ficando por aqui. Deve ter algumas coisas ou outras aí que eu talvez não devo ter detalhado 100%, mas eu diria que o mais importante praticamente é isso. E vamos ficar com esse vídeo por aqui, que já deve estar um cadinho longo. Vejo vocês quando sair, né, a atualização e também para pegar esses novos personagens e essas skins maravilhosas. Então, tô ficando por aqui. Valeu, falou, e fui.